Provavelmente você deve se perguntar em algum momento para onde a gente vai parar, o que eu ganho com tudo isso que está acontecendo no Brasil. Vou perder meu emprego, não vou perder meu emprego? Como é que vai ficar a vida dos meus filhos? Como é que vai ficar a minha vida? Devo me envolver? Vale a pena ficar discutindo política? Afinal, a gente vive um momento de profunda turbulência no país e muitas pessoas têm dúvidas sobre o nosso futuro. A gente não tem bola de cristal, eu não tenho como responder a essas perguntas para você, mas eu acredito numa coisa que se chama ciclo, né? Que são períodos que a gente verifica na história dentro de períodos grandes, períodos curtos, períodos de médio prazo, mas o ciclo ele está sempre ali presente. O ciclo significa o quê? O ciclo significa um processo de idas e vindas, e nesse processo de idas e vindas a gente consegue visualizar uma alteração no patamar. É como se você estivesse nesse patamar e você vai ter um ciclo de alta, depois você vai ter um ciclo de baixa e você estabelece um novo momento de estabilização. Aí vem um período em que você vai ter um novo ciclo de alta, um ciclo de baixa e nova estabilização. A gente verifica isso muito na economia. A gente verifica isso muito na questão do comportamento social. A gente verifica isso, por exemplo, na moda. A moda tem seus ciclos, coisas que vêm e vão, se repetem em outros formatos, com outras roupagens, mas se repetem. Às vezes a indústria precisa dar vazão a um tipo de tecido, ou ela tem um excesso de pigmento, ela precisa dar vazão a um tipo de cor, de tonalidade. Então ela estabelece um ciclo de valorização de um aspecto da moda. Na economia, como eu disse, a gente tem principalmente no mercado de ações, a gente tem os ciclos de alta, ciclos de baixa. Então é um fenômeno natural na história do ser humano, o processo cíclico, em que há um momento de alta, um momento de baixa e a estabilização. Infelizmente, no Brasil, a gente não vê esse ciclo dentro de um círculo virtuoso, mas sim num círculo vicioso. Enquanto o círculo virtuoso é uma coisa positiva, o círculo vicioso é uma coisa negativa. O Brasil ele não consegue estabelecer os seus processos cíclicos em que a gente tenha uma estabilização para mais. Ou seja, a gente está aqui no 5, a gente sobe para 15 e quando a gente deveria voltar para o 8 e estabilizar ali no 8, no 9. Não é? Processo de baixa. A gente foi para 15 e voltou para 8 e ficamos no 8. Aí vai vir um novo ciclo de alta. Desculpe, vai vir um novo ciclo de alta em que a gente vai de 8 para 20. Aí vai vir um ciclo de baixa, que a gente cai de 20 para 10. Vai vir um novo ciclo de alta, em que a gente vai para 22 e a gente volta para 12. Percebam, quando a gente volta, a gente atinge um nível de estabilização que é um nível sempre superior ao nível anterior. No Brasil, infelizmente, os nossos ciclos são ao contrário. A gente tem um ciclo de alta, a gente tem um ciclo de baixa. E quando vê a estabilização, é a estabilização 5. Aí a gente vai ter um novo ciclo de alta, o ciclo de alta é inferior ao ciclo anterior. E a gente, em vez de a gente ir para 10, a gente vai para 7. E quando volta para o ciclo de baixa, a gente vem para 3. E ficamos estabilizados no 3. Ou seja, a gente não consegue estabelecer, a gente não consegue construir uma dinâmica de crescimento. Isso a gente verifica em todos os setores, em todos os indicadores.
O Brasil, do ponto de vista econômico, não cresce há mais de 40 anos. O Brasil, do ponto de vista social, vem colecionando resultados cada vez piores, seja na educação, seja no saneamento básico, seja na violência, enfim, seja em qualquer tipo de critério que se represente como algo relevante para a qualidade de vida, para a segurança, para a saúde, para o desenvolvimento, para a evolução do brasileiro. Então, a gente vive esse problema crônico no Brasil, que é a deterioração dos ciclos. Os ciclos vêm e vão, eles acontecem, porém no Brasil eles acontecem de uma forma de retrocesso. Mas respondendo aquelas perguntas imaginárias iniciais, nós estamos vivendo um ciclo de altíssima baixa, não é? O que fica de perspectiva positiva é que nós teremos, sem dúvida, uma nova ruptura no Brasil, uma nova ruptura política, uma nova ruptura social, que vai nos colocar em rota com um novo ciclo de alta. Quando eu falo ciclo de alta, é um ciclo de esperança, é um ciclo de resgate moral, é um ciclo de novo fortalecimento de princípios, valores, de foco de atenção para as famílias. As famílias são um capítulo muito importante na vida da sociedade e não é diferente aqui no Brasil. Um país, uma nação que não tem famílias estruturadas são nações simplesmente vítima, à mercê do desastre, da tragédia, da hecatombe econômica social. Nós precisamos de nações com famílias concretas, com famílias unidas, com famílias estruturadas. O Brasil vem vivendo um momento de total degeneração, total desestruturação desse pilar fundamental que é a família. Então, quando a gente tem família desestruturada, nós temos núcleos sem direção, núcleos à deriva. E são os núcleos à deriva que permitem essa desorientação moral, essa desorientação sociológica, econômica, essa desorientação geral do país. Só que estamos atingindo um limite máximo dessa situação que já beira o insuportável. A gente pode achar, muitas pessoas podem achar que vamos continuar dessa forma, que nada vai acontecer, que o Brasil vai continuar sendo esse país do deixa pra lá, empurra com a barriga. De fato, a gente tem no histórico recente essa retrospectiva, essa característica, essa marca da inépcia, da incompetência, do desinteresse, da indiferença. Mas isso foge ao nosso controle. Nós não temos o poder de interferir na natureza. E a natureza está lançando um alerta. Nós estamos chegando no limite. E o limite, ele é vizinho da ruptura. Portanto, não tenham dúvidas que no médio prazo, curto, médio prazo, nós entraremos num processo de ruptura no Brasil. Uma ruptura grave para o bem do Brasil. Algumas pessoas que hoje estão aí no poder e se apresentam como condutoras desse processo degenerativo, entenda, eu não quero entrar aqui na questão partidária, na questão política estritamente, do candidato A, do candidato B, do governante A, governante B. O que eu quero chamar a atenção é para um quadro generalizado de putrefação, um quadro generalizado, um quadro escandaloso de perda de valores, de princípios, de direção. Não é? Nós temos hoje jovens que não conseguem se comunicar. Nós temos jovens hoje que não conseguem expressar um pensamento.
E eles acham que eles estão ok, que está tudo bem. Nós temos hoje uma multidão que não sabe fazer uma conta. Nós temos uma multidão que não sabe o que é receita, não sabe o que é despesa, não sabe o que é imposto, não sabe nada. Mas eles vão lá e lotam o Detal, o não sei o que, o show não sei das quantas. A gente tem um país totalmente desorientado. E a natureza, ela vai cobrar. As pessoas falam tantos em crise climática, aquecimento global, e esquecem, fiquem tranquilos, a natureza vai cobrar, ela já está cobrando. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, e é importante isso, de que nós somos parte da natureza. O ser humano faz parte da natureza, ele não é um ser à parte. Não existe a natureza e existe o ser humano, não. O ser humano, ele faz parte da natureza. Logo, tudo o que ele vem fazendo é uma manifestação da natureza. Será que nós já paramos para pensar que a natureza, como senhora, como governante de todos os atos, ela não quer realmente, ela não está determinando realmente que o ser humano haja como está agindo? Será que a natureza do ser humano não é esse processo consumista nesse momento? É um processo, é um desenvolvimento. Não é? Desenvolver não quer dizer desenvolver no sentido positivo ou negativo. Desenvolver significa ampliar, significa partir de um ponto A para o ponto B. Se é positivo ou negativo, vai depender aí do critério que você vai analisar, do critério que você vai estabelecer. Portanto, a natureza, ela simplesmente está se movimentando, ela está se manifestando. E nós temos agido como parte dessa natureza. O ser humano, tido como o sujeito mais inteligente desse planeta, ele é o condutor desse destino, obviamente subordinado à natureza. Então, não há muito o que pensar a respeito em termos de futuro. O próprio governante atual do Brasil disse dias atrás que quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Isso é um ensinamento secular. Quem planta, colhe. O que nós estamos plantando? Estamos plantando algo de bom? Pergunto para vocês. Responda aí para mim, comente aí. O que nós estamos plantando de bom? Diversidade? Esse discurso vazio, essa espuma sobre a diversidade? Se você não trabalhou em empresas corporativas, grandes empresas ou médias empresas, você talvez não saiba. Mas o que as empresas praticam é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Eles falam em diversidade apenas para jogar para a torcida, apenas para fazer política. Porque no fundo, o que interessa para as empresas é o resultado financeiro. E elas estão certas, porque se ela não tem resultado financeiro, elas não subsistem, elas quebram. E elas estão fazendo o papel delas, é justo reconhecer, é justo homenageá-las e é justo premiá-las, porque quando elas estão interessadas no resultado financeiro, elas estão interessadas em manter a empresa e indiretamente ajudar o país, na medida em que uma empresa saudável tem condições de pagar impostos e, principalmente, uma empresa saudável tem condições de gerar, de manter empregos. E quando ela gera, ela mantém empregos, ela está entregando para o povo renda. Essa renda vai virar consumo, esse consumo vai virar imposto, esse imposto vai virar investimento, esse investimento vai gerar crescimento. Então, é simples. Não podemos ficar misturando as coisas e querer ser otários de toda uma narrativa, de toda uma construção falsa, hipócrita e de má fé que vem sendo construído no Brasil há cerca aí de 40 anos. A natureza
está apontando para nós qual será o desfecho. Lembrando que teremos um desfecho e a partir daí começamos um novo ciclo em que precisaremos ficar vigilantes para que tenhamos o momento de alta e quando viermos para o momento de baixa, que esse momento de baixa seja um momento cuja estabilidade mostre uma situação, mostre um indicador, mostre um número superior à baixa que a gente está vivendo hoje. Quando vai ocorrer essa ruptura? Quando é que vamos entrar num ciclo aí de alta? Eu não sei exatamente quando, mas não está longe. Não está longe porque a gente visualiza claramente igual estalagmite, estalactite, né? Aquela formação da pedra, gota a gota, até o ponto que ela já não se sustenta e ela vai ao chão. A gente tem visto, a gente tem acompanhado que o Brasil está chegando no seu limite. Existem alguns comportamentos estranhos, não é? Não diria estranhos, alguns comportamentos, algumas situações muito marcantes, não é? É igual aquele mar que tem um histórico de um mar relativamente agitado e de repente você acorda e olha para aquele mar que era um mar com uma característica um pouco mais eriçada, você olha para aquele mar, ele está muito calmo, muito sereno. Passam-se 6 horas e você tem um tsunami. Não é? Nós vimos o 7 de setembro, uma coisa realmente tocante, dado o silêncio, dada a ausência do brasileiro nas ruas. De novo, não quero fazer aqui alusão à questão política, embora tudo na vida seja política. Né? As pessoas, infelizmente, são ignorantes, não conseguem entender o que é política, acham que política é fazer eleição, é ganhar voto, é prometer picanha, cerveja, é ir na televisão contar mentira, é ir na televisão e fingir que está chorando. Enfim, as pessoas associam política a tudo que não presta. Também tem coisas que não prestam, mas é preciso um pouco mais de interesse, um pouco mais de sobriedade para poder entender que a política é a prática do bem comum. Quando você não participa, quando você não fala, quando você não discute no bom sentido, a política, você está sendo um negligente, um ausente, um covarde, que está entregando o destino da sua casa, dos seus filhos, da educação, do seu emprego, da sua segurança na mão de pessoas boas ou ruins. Ser bom ou ruim, o político que estará lá, ser bom ou ruim depende da sua participação, depende da sua seleção, depende do seu questionamento, do seu critério e, óbvio, do seu voto. Então, quando o cidadão fala que odeia política, que discute política, não tem nada a ver, esse é o pior dos cidadãos. Ele é o responsável pelo lixo que a gente tem instaurado no Brasil. Então, para a gente finalizar aqui, é importante manter a paciência, não tem outra saída. É importante ter sobriedade, serenidade, tocar a sua vida, mas saber que não é nenhuma profecia. De novo, os ciclos se repetem. Na indústria imobiliária, os ciclos vão lá de 6, 7, 8 anos. Não é? Em que há o momento de boom das construções, depois tem um momento de baixa, que os preços começam a cair, as construtoras param de lançar imóveis, aí depois vem um momento de alta novamente. Na indústria automobilística, na indústria da energia, na agropecuária, qualquer setor de atividade econômica, isso se repete dentro das suas características próprias. A nossa vida é uma vida de ciclos. São diversos ciclos ocorrendo todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Na nossa vida, a nossa vida é um processo de ciclos, microciclos, médios ciclos,
macrociclos, basta você observar, não é? Os períodos que você tem de alta, os períodos que você tem de baixa. Os seus períodos de alta o fazem naturalmente acomodar-se muitas vezes, não é? E aí vai acontecer o quê? Você acabará sendo conduzido pela natureza a um futuro momento de baixa. Aí quando a baixa chegar e aquela baixa te incomodar, você vai provocar uma ruptura, que você vai falar, a água bateu na bunda, eu preciso fazer alguma coisa. E você inicia uma nova jornada, um novo ciclo em busca da alta. Nesse vai e vem de ciclos, você coleciona os aprendizados. E são esses aprendizados que vão servir para que você consiga elevar o patamar das estabilidades, dos momentos de estabilidade. Compreende? É isso que faz com que nações, empresas, pessoas, grupos consigam viver os seus ciclos dentro de um movimento progressivo, em que ele sobe, desce, mas sempre na média está subindo. Estamos vivendo esse momento, um momento de extrema baixa, em que temos os pilares da sociedade brasileira corroídos, à beira da demolição, não é? Nós estamos com o Brasil destruído. Eu já abordei isso num outro vídeo. A gente tem um país destruído, é como se fosse uma casa aos escombros, em que a gente precisa limpar o terreno. A gente precisa remover o entulho para poder fazer um novo aterramento, não é? A gente precisa aterrar o terreno, deixá-lo limpo para reconstruir a casa a partir de novas fundações. A gente chegou a um estágio tão crítico que a ruptura é inevitável. Enquanto isso, vamos seguir trabalhando, seguir atento, seguir rezando e esperando o momento, claro que com a nossa participação, esperando pelo momento de ruptura e a certeza de que a gente vai assumir uma nova rota, que é a rota que é o ciclo de alta. Podem acreditar nisso e isso não vai demorar. Espero que você tenha curtido, gostado. Compartilhe se você achou interessante esse vídeo e eu agradeço pela sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.